Bom dia, turminha da 155, como vocês estão? Pessoal, eu venho com esse videozinho aqui para vocês, só pra gente dar uma pincelada nessas últimas cirurgias. Nós estamos aí já no término, né? Nós já estamos aí no término da matéria clínica médica cirúrgica, foi uma matéria bem extensa, né? Que vocês lembram disso, e já estamos terminando aí com algumas cirurgias. Vai ficar algumas cirurgias, não dá para abordar todas, então eu vou colocar lá para vocês na plataforma atividade teste, vou colocar algumas cirurgias que eu não abordei aqui e para vocês colocarem os cuidados pré e pós e identificar o que é a cirurgia. Essa atividade não vale ponto, não é para vocês devolverem para mim, é só uma atividade teste, tá? Mas eu vou colocar isso lá para segunda-feira e aí eu relembro vocês e explico também na plataforma, tá bom? Bom, eu passei para vocês aí no conteúdo teórico gastrostomia, né? O que seria gastrostomia? A cirurgia refere-se à abertura do estômago pela parede abdominal para introduzir um tubo com a finalidade de alimentar e hidratar o paciente. Esses procedimentos podem ser definitivo ou temporário. Então, eu acredito que todos vocês já devem ter visto uma gastrostomia quando vocês foram para o estágio, né? Lá em lar de idoso, no hospital. Então, a gastrostomia, ela é uma abertura no estômago com a finalidade de alimentar o paciente. Hidratar também, fazer medicações. Quando o paciente ele tem alguma alteração, né, no sistema gastrointestinal, no sistema gástrico superior, digamos aí, esôfago, ou na boca, né, que também faz parte do sistema gástrico. E aí, por algum tumor, algum motivo, ele não pode se alimentar, é passado esse catéter, essa sonda no estômago e o paciente vai se alimentar por essa sonda. E falando para vocês, porque a sonda nasointeral é passada pelo nariz, então se o paciente tiver algum problema superior, aonde ele não possa usar essas vias superiores para se alimentar, então tem a indicação de fazer a gastrostomia aí, tá? Aqui nós estamos falando, aqui a teoria fala algumas características das doenças. Quadro clínico, né? Dificuldade para deglutir, refluxo de alimento, dor abdominal, torácica intensa, espasmos musculares, né? Isso aí são quadros clínicos que pode, o que pode provocar, quais são as características das doenças para que possa passar essa sonda, tá? Meios de diagnóstico, quadro clínico, exame físico, endoscopia, radiografia, mas para que vocês entendam melhor é isso, a dificuldade para deglutir, mas que tem uma alteração aí no esôfago, ou algum nódulo na boca, algum tumor na boca, né? Ainda a gente tenta usar a sonda nasointeral. Então é feita uma avaliação pelo médico, se realmente não tiver condições de usar a sonda nasointeral, ele vai passar a gastrostomia. A gastrostomia é bom porque ela dura muito mais tempo que a sonda nasointeral. A sonda nasointeral, além do paciente ter fácil acesso para ele tirar essa sonda, ou até mesmo a gente tirar essa sonda na manipulação, a gastrostomia não. Ela tem uma durabilidade até de 2 anos, né? Então, assim, é muito mais confortável para o paciente. E a obstrução dela também é bem menor. Sendo que mais o cuidado é o mesmo. Tem que fazer a medicação, lavar, terminar de fazer a alimentação, lavar. Só que ela tem muito, ela é maior que a sonda nasointeral. Então, ela obstrói menos, tá? Quais são as indicações para passar essa sonda? Estenose importante do estômago provocada por queimadura de substâncias corrosivas, carcinomas, que seriam tumores, incapacidade neurológica crônica para deglutição. Então, paciente, por exemplo, que está em coma, que não se movimenta, como eu já falei. A sonda nasointeral, ela tem suas indicações. Mas se, por exemplo, você ficar com um paciente muito tempo aí, um ano, 2 anos, sem condições de se alimentar com sonda nasointeral, é indicado uma gastrostomia. Mas também tem que ver a avaliação médica, tá bom? Se vai estar fazendo ou não. Assistência de enfermagem. Assistência de enfermagem no pré-operatório. Então, toda cirurgia, vocês têm que entender que vocês têm que... O que vocês têm que pesquisar na cirurgia? O que é a cirurgia? Qual a finalidade daquela cirurgia? Qual é a indicação para aquela cirurgia? Por que tem que fazer aquela cirurgia? E quais os cuidados pré e pós? Finalizou.
cuidados pré e pós de enfermagem. Finalizou, tá? Então, falando assim de clínica cirúrgica e de cirurgias, vocês têm que focar nisso. A professora não consegue abordar toda a cirurgia, são muitas, né? E a gente tá com um espaço de tempo mais curto. Então, assim, atentem-se a isso, tá bom? É isso que eu estou falando. Bom, então assistência de enfermagem no período pré-operatório. Fazer tricotomia supraumbilical, orientar o paciente e familiares quanto aos cuidados com gastrostomia durante a internação, né? Durante a internação que ele está lá, pesar o paciente. Então, durante o tempo que o paciente estiver hospitalizado. Deixa eu falar, para passar é rapidinho, mas o paciente tem que ir para o centro cirúrgico. Ele não passa numa sala de pequena cirurgia, como um dreno de tórax, tá bom? Como uma paracentese que a gente estudou, como uma toraxentese. Ele leva para o centro cirúrgico e aí ele faz uma sedação lá e aí ele coloca a gastrostomia. Então, o cuidado é fazer simples, não tem que fazer muita coisa, sabe que o paciente vai lá e vai voltar rapidinho, e aí vai fazer uma tricotomia, vai orientar os familiares, e essa orientação tem que ser durante o período que o paciente estiver, tanto no pré quanto no pós. Vai ter que orientar como a família vai cuidar. Todo o procedimento que a enfermagem faz, a gente tem que orientar a família, principalmente quando esse paciente vai ficar com tratamento prolongado em casa. Isso se chama você ter uma ação de enfermagem e reabilitação. Então, todos os cuidados que forem feitos, tem que chamar aquela pessoa que fica, aquele acompanhante que é responsável pelo paciente e explicar tudo o que está sendo feito. É como se a gente orientasse, educasse esse profissional, essa pessoa, lógico, da maneira mais fácil, não dos termos técnicos, que a pessoa não entende nada, né? Mas assim, de uma palavra fácil, de uma orientação fácil, de fácil entendimento, né? Então, isso é extremamente importante. Sendo que tem lá um enfermeiro para orientar. E aqui no pré ainda fala apoio psicológico. Bom, quais os cuidados no período pós-operatório? Eu coloquei para vocês aí 14 itens, mas eu não vou ler todos, tá? Eu vou ler alguns, mas vocês fiquem com os 14 itens que tá aí. Fazer higiene oral, cuidado pós-operatório. Fazer higiene oral com frequência devido à impossibilidade de ingestão de alimentos, tá? Então não esquece que tem que fazer, não tá usando mais a boca para se alimentar, então eu não vou fazer mais higiene oral. Tem que fazer sim, tá bom? Então assim, tem as enzimas na boca, vai ter odor, tem os dentes que precisam de higienização, então a higienização mantém-se a mesma. Trocar o curativo da pele ao redor da sonda sempre que necessário. Então, vocês vão ver que ao redor da sonda, a gente chama inserção ali, tem que limpar com um sorinho fisiológico, limpar a pele, ou com água mesmo, não tem problema depois que está cicatrizado, tá? Enquanto não tá, você vai fazer o curativinho ali. Depois que tirar o curativinho, é uma limpeza e pronto, tá? Então, nas primeiras 24 horas, limpar e colocar o curativo. Proteger a pele ao redor da sonda com pomada, se necessário, observando feridas ocasionadas pela ação corrosiva do suco gástrico. Se transbordar o suco gástrico na inserção, pode começar a ferir, é tipo começar uma assadura ali. Mas geralmente isso não acontece. Se acontecer, tem que sempre estar limpando, né, e comunicar ao médico. Quanto ao uso de pomadas, a gente tem que manter o mais limpo e seco esse lugar da inserção. Só vai colocar alguma pomada conforme prescrição médica, ok? Ou avaliação do enfermeiro, tá? Não tem necessidade de usar pomada. Então, vocês vão fazer o quê? Manter limpo, passar o soro as primeiras 24 horas da cirurgia, que é o pós-operatório. Mantém oclusivo, depois deixa sentar o oclusivo e passa soro. O resto com indicação médica ou enfermagem, tá? Ou enfermeiro, tá bom? Iniciar dieta de acordo com a prescrição médica. Então, só vou iniciar a dieta depois que passou a gastrostomia, depois de 24 horas. E conforme prescrição médica, tem que estar atento a isso, tá? Colocar o paciente sentado ou na posição de Foley no momento da administração de dieta. Extremamente importante isso. Sempre, tanto na sonda nasointeral quanto na gastrostomia, o paciente vai se alimentar, ele tem que ficar na posição semi-sentado, tá? Introduzir a alimentação pela sonda com a ajuda de uma seringa à temperatura ambiente. Sempre, não é para introduzir nada muito quente, vai ferir a mucosa gástrica, tá? Então, algo morninho ali.
e introduzir com seringa ou, se tiver o equipo, gota a gota, assim como a sonda nasointeral também, tá? E quando você se for introduzir com seringa, lento. Injetar água após a alimentação. Injetar água, 20 ou 30 ml de água, filtrada normal, tá? Não esquecendo que também após as medicações. Aquela água para hidratação pelo equipo não vai impedir de obstruir a gastrostomia, tá bom? Fechar a sonda após a alimentação, deixar pinçadinha, abrir a sonda antes de uma nova refeição e verificar se a dieta anterior foi ingerida. Se a dieta estiver refluindo, né, não pode, tá? Então tem que ter um tempo de absorção e de digestão desse alimento. Tá refluindo dieta lá, não pode colocar mais, tá? Chama o enfermeiro para fazer um teste de refluxo, tá bom? Ou, se você estiver em casa, lava novamente e deixa mais um tempo para fazer a digestão. Significa que encheu muito o estômago do paciente, tá bom? Aí aqui, ó, se houver retorno de alimento, não administrar a dieta e comunicar ao médico. Observar a presença de diarreia, constipação, que pode ser um sintoma de intolerância à dieta. Extremamente importante. O paciente começou com diarreia ou com refluxo, né? Possa ser, não é para ter, viu? Não pode ter refluxo. Se tiver, tá? Ou com diarreia, pode ser uma intolerância aí. Tem que comunicar ao médico, tem que trocar a dieta, tá? Controlar diariamente o peso do paciente, extremamente importante. Instruir o paciente, desculpa, né? Alguns erros de português. Instruir o paciente e informar qualquer tipo de desconforto após a alimentação. Então, fala para o paciente, né? Ou observa o paciente, começa a cuidar, observar o paciente. Porque mesmo que o paciente não fale, não se movimente, ele vai fazer algum gesto para você que não tá legal, ele vai fazer algum som, né? Ou se ele se comunicar, instruir ele para falar se ele está sentindo algum mal-estar quando está sendo colocada a dieta, tá? Interromper a alimentação na presença de vômito ou regurgitação, que é o que eu já tinha falado para vocês, tá certo? Então a gente para aqui e a gente volta já com outra cirurgia.